E estamos de volta com mais um capítulo épico da penúltima rodada do Ragnarok entre o herói Sakata Kintoki e o vilão final Odin. Após longos meses do flashback do Odin, temos um capítulo focado em porradaria, trocação e, como previ, nas habilidades e cânticos amaldiçoados de Odin, que transformam ele em um dos personagens mais apelões de todo o verso. Por isso já senta na sua cadeira e se prepara para mais um vídeo focado em análise, teoria e power scaling. Vamos dissecar tudo desse capítulo 115, os 8 cânticos amaldiçoados, aqui no canal do Shikstein. O capítulo começa mostrando o impacto do ferimento do ataque anterior de Odin em Sakata, com um ferimento bem aberto na sua cintura gotejando sangue. Enquanto Odin olha para essa imagem com satisfação, Heimdall puxa ali um replay da cena e narra que Gungnir, mesmo depois de ser lançada por Sakata e perdido seu momentum, ainda se virou e avançou na direção do humano. Hermes e Ares reagem àquilo explicando de tal lança que perseguirá o seu alvo para sempre, enquanto Brunhild e Zeus também conversam sobre as habilidades de Odin. Zeus fala da lança Gungnir em si, dizendo que é uma lança bastante poderosa, né, um dos tesouros sagrados mais poderosos, mas que o verdadeiro poder de Odin reside nos cantos que ele entoa, o Galdrar, os cânticos amaldiçoados, que depois são melhores explicados pelos corvos de Odin, com 18 cânticos diretos do Havamal. E para quem acompanha as análises do canal, não se surpreendeu com essa referência mitológica, pois há mais de 4 capítulos comentamos sobre o Havamal e as canções de Odin, inclusive deixando claro que ele estava usando essas várias canções. Por isso, se quiser estar sempre ligado nas referências, nos simbolismos e em tudo que Shumatsu tem, você tem que se inscrever aqui no canal do Shikstein, um canal especializado e focado em vídeos desse mangá de deuses e homens. E se você já tiver inscrito, então faz aí uma canção abençoada, passa a palavra para os seus amigos e familiares que ainda não conhecem o canal, para que eles também se inscrevam e hype o vídeo se você tiver no celular, para apoiar ainda mais a divulgação do conteúdo. Voltando às explicações das habilidades de Odin, os dois corvos citam o Havamal e os seus 18 cânticos amaldiçoados, que podem curar, criar tempestades e até mesmo destruir o mundo. Aijangraldr. Veremos ainda mais nesse capítulo mais uma canção do Odin, então vamos esperar para rebobinar todas elas e comentar um pouco mais dessa habilidade depois no vídeo. Sasaki, Musashi e Hirtz estão na plateia e comentam do fato de Sakata ser extremamente rápido nos reflexos, por conseguir se desviar parcialmente da Gungnir de Odin, que se tivesse acertado em cheio, teria partido ao meio. Sasaki completa que Sakata realizou algo que até mesmo um artista marcial de nível divino teria dificuldade de realizar. Ou seja, rapaz, Sakata aqui já tem ótimos feitos de velocidade de reação. Desviar de um golpe surpresa a queimou-a-roupa, e especialmente nessa usação do Sasaki é muito relevante. Alguém que propriamente, né, alcançou o nível divino contra o Poseidon, então ele tá no seu lugar de fala aqui, né. Sem dúvidas já dá ótimos feitos de velocidade de reação para o nosso querido Sakatinha, que finalmente começa a demonstrar ótimos feitos, como vai demonstrar mais à frente também. Odin diz que por mais que Sakata carregue a runa de Gungnir, lixo sempre será lixo, e Sakata responde atacando Odin com tudo. Os dois clasham ataques e então Odin usa novamente a sua sexta canção, tentando lançar Sakata para longe, mas o Sakata reage pulando para trás de Odin e o atacando num giro com o seu machado trovão da luz dourada. Um ótimo feito não só de velocidade de reação, como de movimentação e também de inteligência de batalha para o nosso querido Sakata. Entretanto, o golpe que parecia que ia conectar é defendido pelo quinto cântico Fafnir, Barreira do Anel Divino, que defende o golpe de Sakata com facilidade. Sakata avança com o lampejo da luz ardente, mas os escudos Fafnir de Odin defendem todos os golpes sem salva, com Odin continuando a entoar os seus cânticos, ou seja, podemos tirar já daqui que Odin pode manter os seus cânticos, ou ao menos esse, o Fafnir, ao continuar entoando as runas ali do canto. Não é um uso único, ele pode continuar ali mantendo o uso desses cantos. O Heimdall então narra que os golpes na velocidade da luz do Sakata não bastaram para acertar o Odin, que é defendido por escudos que aparecem e desaparecem sem parar. E aqui sim, senhoras e senhores, está na hora do power scaling brabo. Nas provas se consta exatamente isso, golpes na velocidade da luz. Sakata tá atacando na velocidade da luz, coisa que só foi formalmente alcançada por dois outros personagens do elenco, que é o Zeus e o Apollo. Com o Zeus, com seu Meteor Jabs inicial, ele alcançou uma subvelocidade da luz, como dito pelo mesmo Heimdall, e como foi aumentando a velocidade em níveis altos, certamente ele ultrapassou a velocidade da luz. Já o Apollo tem o seu arco, né, o Apollo Epicairos, com flechas nas ditas velocidade da luz, e considerados os ataques mais rápidos do céu. Então, o que a gente pode tirar disso tudo? Podemos tirar, na minha opinião, duas coisas. Primeiro que sim, os personagens de Shumatsu alcançam essa velocidade da luz facilmente, tanto Sakata, quanto Odin, quanto Zeus, quanto Apollo, quanto qualquer um do elenco do Ragnarok. Eu tenho 2 vídeos explicando sobre a tier de velocidade de Shumatsu ser a velocidade da luz aqui no canal, e pra quem tem curiosidade, recomendo que vá lá ver eles, que eles explicam muito bem sobre
sobre as diversas escalas dos personagens. Entretanto, outra coisa que dá pra pegar também é como o mangá de Shumatsu não é consistente com medidas de velocidade. Temos o caso já citado de Zeus, que no primeiro soco é a subvelocidade da luz com um time frame que não chega nem perto disso, né, que é 0.01, e depois subindo pra 0.0000001, ou seja, implicando um acréscimo absurdo de velocidade que certamente passou da velocidade da luz, já que no 0.01 era subvelocidade da luz, né, ou seja, algo ali perto da velocidade da luz, então imagine depois de aumentar tanto assim o time frame. Ao mesmo tempo, temos o Apollo Epicyrus, que demonstra ser o golpe mais rápido dos céus, mas tem só, entre muitas aspas, a velocidade da luz, algo que deveria ser menor que os golpes dos Zeus. E claro, a gente também tem o caso do Simo, com uma velocidade de 0.5 segundos sendo exaltadas como muito rápidas. Então, assim, a questão que fica aqui é, não precisa ficar comparando o termo que o mangá usa na velocidade dos personagens, porque o mangá não liga pra isso, ele liga pra impacto. Aqui fica claro que o Sakata tá bem rápido, é um spam bem veloz, mas também não chega a ser um top tier absurdo de velocidade que mata os personagens instantaneamente e pronto, o Sakata top 10 no mangá casual. Cuidado com esses exageros, isso vale tanto pro Sakata, quanto pro Odin, quanto para outros personagens que estiverem lutando tanto no mangá principal, quanto no spin-off, como o Auramasa lá e o Muramasa também. E já aproveitando e falando do Odin, ele demonstrou apenas 3 dos 18 cânticos até agora. Temos o quinto canto, o Fafnir, que são os escudos que o protege de ataques, temos o sexto cântico, o Helvita, que é o que lançou o Sakata pra longe, e temos o nono cântico, o Vindskurg, que é o que faz a Gungnir ir atrás do seu alvo. Faltam então 15 cânticos pro cara, absurdo. Eu acho bem óbvio que a gente não vai ver todos os 8 cânticos na luta, né? Assim como o Buda, por exemplo, não usou todas as armas, o Hercules não usou todos os trabalhos, mas creio que pelo menos a gente vai ver mais uns 3 ou 4 cânticos pro Odin durante a batalha. Vamos torcer pra que sim, pelo menos, né? Vemos então o Forsett falando do escudo do Odin, temos um mini flashback de quando Asgard não tinha uma muralha e Forsett e outros deuses estavam sendo atacados pelos Jotuns, até serem salvos pelo deus sem nome Odin, que com a lança e escudos dominou Asgard e se tornou o deus supremo nórdico que a gente conhece hoje em dia. Eu gostei bastante desse mini flashback mostrando o deus sem nome chegando em Asgard e pegando o nome de deus primordial que ele leu nos contos, né, o Odin. E engraçado ver que o Forsett é um dos deuses mais antigos do mangá, né, provavelmente mais velho que Thor, Loki, Shiva e vários outros, afinal ele tá nesse flashback que é um dos primeiros aí da timeline de Shumatsu. Além disso, curioso ver que Asgard já existia antes do Odin, né, bem legal também ver que Asgard já existia como conta própria ali, né, sem a necessidade da presença do Odin. A plateia começa a entoar o nome do pai da vitória, né, de Odin, mas enquanto a humanidade olha em choque para a concretude absoluta, né, da força do Odin, vemos os 4 reis celestiais de Raikou. Para quem não sabe, esse grupo é basicamente uma espécie de grupo que caça monstros e demônios da Era Heian, com o Sakata sendo um dos 4 guerreiros a mando do seu líder, o Minamoto no Yorimitsu ou o Minamoto no Raikou. Vemos ali um deles, Urabi no Suetaki, além de Watanabe no Tsuna, o Sui Sadamitsu e o líder deles, Minamoto no Yorimitsu. E eu particularmente gostei bastante de todos os designs, especialmente do Minamoto no Yorimitsu, com esse design mais andrógeno e bastante tradicional nas roupas. Além disso, temos o urso do monte Shigarayama, que representa as lendas que dizem que o Sakata lutava contra ursos quando era pequeno, inclusive vencendo deles no sumo. Inclusive também vale constar que provavelmente a gente vai ver tanto o Minamoto Yorimitsu quanto o Watanabe no Tsuna sendo as pessoas a encontrar o Sakata na montanha, já que as lendas do Japão dizem que o Sakata Kintoki, quando era jovem, foi encontrado e recrutado justamente por esses dois para o grupo deles. Então, caso a gente tenha um flashback do Sakata mostrando o recrutamento dele para esse grupo, provavelmente a gente vai ver esses dois personagens retornando para recrutar o Sakata. Odin então se prepara para o próximo ataque, dizendo que será o finalizador, mas ao ver que é absolutamente impossível o Sakata vencer, ele se empolga, tira suas sapatilhas pontudas, que acho que é o equivalente ao Rock de tirar os pesos, e até mesmo larga o seu machado, e assim como fazia contra os ursos da montanha e contra o Buda, ele se prepara para uma batalha de sumô. O Sakata vai lutar que nem o louco que ele é, e pronto para impedir o arremesso de Odin, e é aqui que finalizamos o capítulo. Como vemos nesse final, os companheiros de Sakata disseram que o seu estilo de luta estava muito mais acuado do que o jeito maluco que o Sakata luta normalmente, então eu acredito que agora sim a gente vai ver o jeito louco e divertido que o Sakata Kintoki vai mostrar, e que garanto pra você vai acertar o Odin. E como é que eu posso cravar isso? Pois a gente teve o adiantamento do próximo capítulo, capítulo 116 revelado.
Gintoki destrói as próprias lendas e acerta um ataque em Odin, e além da arena, uma inesperada feroz batalha começa? No 12º round, onde o destino gira, uma feroz batalha superaquece. Pois é, como podem ver, o adiantamento fala de duas coisas, sobre o round 12 e uma batalha além da arena. Falando do Sakata, acredito que fique claro que ele vai ter uma vantagem com esse estilo de luta descontraído e o seu sumozão brabo, né, pra cima do Odin. Já tô na expectativa pra ver ele acertando um socão na cara do pai de todos. Mas tô curioso pra ver como o Sakata vai lidar com os escudos Fafnir do Odin. Esperem o Sakata demonstrando grandes feitos de velocidade, de força e especialmente de QI de batalha no próximo capítulo. Agora, o que é esse tal feroz batalha que vai ocorrer além da arena? Pra fechar o vídeo, vamos teorizar juntos o que ela pode ser. Muitos aí na net estão teorizando que teremos um Anubis versus Rasputin fora da arena pra já preparar pro round 13, mas eu acho muito difícil isso acontecer. Já estamos há um bom tempo sem a luta de Sakata e Odin, e agora que a gente teve uma amostra disso, cortar ela pra mostrar um preparo pra outra rodada seria uma decisão muito estúpida na minha visão. Acho quase impossível o Rasputin aparecer. Talvez o Anubis tenha algum envolvimento, já que ele não aparece há mais de um ano no mangá, mas ainda assim não é a minha aposta. Minha aposta é que essa interação, essa interrupção, né, de batalha, vai ser algo que contribua com a lore atual do mangá, que envolve o ressurgir dos Deuses Primordiais e, claro, o round 12. E o que mais está acontecendo e ficou de gancho para ser resolvido? Sim, igual Nostradamus e Siegfried lá no Helheim. Para mim, o próximo capítulo, além de mostrar Sakata surrando Odin, mostrará a continuação dessa plotline que ficou de gancho em capítulos passados. Mas que luta é essa exatamente? Uma possibilidade mais plausível que eu vejo é o Nostradamus e a Gol tirarem o Siegfried de lá do Tártaro, com o Nostradamus tendo que lutar contra os guardas do Tártaro, sendo essa tal feroz batalha citada no adiantamento. É uma possibilidade muito realista, mas honestamente eu não chamaria isso de batalha feroz. E acho que o adiantamento não iria provocar a gente pra ver Nostradamus versus guarda do Helheim, né? Por isso, creio que teremos uma luta, ou no mínimo um embate rápido, entre dois personagens relevantes, então bora ver quem que ainda tá no jogo. Com personagens relevantes, eu vou considerar somente os lutadores do Ragnarok, tá? Sem a Damas envolvida aqui, beleza? Bom, dos que estão atualmente vendo a luta do round 12, eu acredito ser improvável que parem do nada pra causar confusão no Helheim. A gente tem Thor, Zeus, Sasaki, Jack, Shiva, Buda e Apollo que estão vendo a luta. Alguns aparecem somente no começo dela, como o Thor ou Apollo, e outros que estão sendo mostrados nos capítulos recentes, como Zeus e Sasaki, comentaram nesse último capítulo mesmo, então é muito improvável que eles saiam daí pra causar alguma confusão. Desses aí, no máximo eu vejo o Thor fazendo algo, pois ele acabou de ouvir, né, o flashback do Odin contado pelo Sakata. Vale lembrar, né, que o Sakata contou pra todo mundo que o Odin era o deus sem nome, sobrevivente da Vila de Gonir, então essa informação pode impactar algum personagem a agir, né, especialmente o Thor, que é o filho do Odin, mas creio que não vai ser nenhum desses que eu citei, não. Além deles, temos o Simon Raiha e o Okita na enfermaria, creio que eles não vão voltar ainda, então estão meio descartados. E temos o Kim, que não aparece há muito tempo, pelo amor de Deus, né? Mas que voltaria sem qualquer pista ou contexto do que tá acontecendo. Ele é um personagem que não tem nada a ver com a lore dos Deuses Primordiais, então apesar de eu querer muito que ele volte, eu acho que não faz sentido ele voltar por agora. Para um confronto com o Nostradamus no Tártaro, precisamos de um personagem que está inserido na lore dos Deuses Primordiais, sabe das informações atuais do mangá, de Siegfried e dos objetivos do Odin, e que não apareceu vendo o round 12, e com isso eu só vejo a possibilidade de dois personagens, Izanagi e Beelzebub. Izanagi não aparece desde o round 10 e sabemos que ele era um deus primordial que apareceu no flashback do Odin. Agora que o Odin tá ocupado lutando, pode ser a chance do Izanagi se mover, mas se fosse chutar, eu apostaria que é Beelzebub quem vai enfrentar Nostradamus. Afinal, o Beelzebub já sabe sobre os deuses primordiais e a intenção do Odin de retornar tudo a Arqué. Ele já sabe que o Siegfried tá aprisionado no Tártaro, ele ouviu isso do Buda, né? E ele já tá investigando tudo isso do Odin há um bom tempo. Então, como o Beelzebub é um personagem sem escrúpulos, eu vejo como muito fácil ele ligando os pontos de tudo isso e percebendo que se ele matar o Siegfried, que é o receptáculo ali, né, pros deuses primordiais, o plano do Odin acaba, ou no mínimo vai ser atrasado por muitos anos. Então o Bel iria para o Tártaro para matar o Siegfried e acabaria dando de cara com o Nostradamus, que vai tentar proteger o Siegfried. Sim, a minha aposta para suposta feroz batalha além da arena que o adiantamento cita é Beelzebub versus Nostradamus. Não acho que vai ser uma luta mesmo, só alguns clashes ou algo do tipo, que pode
ou não ser concluído no próximo capítulo, com os dois entrando em concordância. Mas aí a gente vai ter que esperar pra ver. Então se você quer ver se eu acertei a minha previsão e quer acompanhar não só isso, como a batalha do Odin e o eventual flashback do Sakata que tá pra chegar, tá sendo cozinhado, né? A gente viu aí, né, os companheiros dele nesse capítulo. Então não se esquece de se inscrever aqui no canal pra acompanhar a batalha do Round 12, que finalmente tá começando com tudo e mais um pouco. Como sempre, agradecimento aos boosters do servidor do Discord: Falha, Dan, Veni, Kalin, Halfboy, Gegel, e aos membros General de Guerra, João PRK, Ariel Ranger, Ultimate Dimensions, Adora Dotto, Darkzin, Victor Emanuel, Omni, Alex Grindel, Didi, Francisco Fagner e Igão 2002 para apoiarem diretamente o canal. E meus agradecimentos a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.